Eu escolhi um caso que eu avaliei, é até recente, é um caso de avaliação neuropsicológica, né? E é uma criança de 5 anos, tá? É bem interessante porque a queixa que chega, né, é exatamente assim: é uma criança muito inflexível. Olá, gente querida! Seja bem-vindo! Mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia. Esse espaço que a gente vem para compartilhar casos que mereçam ser disseminados, para nos inspirar, para nos ajudar a entender algumas coisas, para nos dar alternativas do que fazer, para a gente se identificar e ver que não é só a gente que tem alguns problemas, algumas questões, enfim, para a gente se divertir também, por que não? Para a gente aprender, né? A gente está aqui para disseminar coisas que são voltadas ao equilíbrio, nem permissividade, nem autoritarismo. Eu sou a Isa Minatel, criadora da disciplina do equilíbrio, pedagoga, psicopedagoga, e estou aqui nessa missão de levar para o mundo coisas que mudam a vida. A minha vida foi impactada por um tanto de conteúdos, um tanto de coisa que fez, guinar, virar muitas vezes a chave e trouxe níveis interessantes e cada vez melhores de qualidade mesmo, de vida, de comunicação, de relacionamentos, de interação com as crianças. E é isso que a gente compartilha por aqui. E hoje eu tô super feliz de receber uma pessoa que eu admiro muito, que é psicóloga, neuropsicóloga infantil, a querida Erlaine Chaves. Tudo bem, Erlaine? Tudo bem, Isa, e você? Tudo bem, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Isa. Que coisa boa. Conta pra gente, quem é Erlaine Chaves? Erlaine Chaves é psicóloga há 11 anos já, neuropsicóloga infantil, né? Então, eu fiz uma especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil, né? No departamento de neurologia na Unicamp, né? Já fiz um treinamento também em serviço no ambulatório de psiquiatria infantil, no Uau. HC, na Unicamp. Também me certifiquei internacionalmente em disciplina positiva, né? Pela PDA. E tenho uma formação na EIDOS-2. A EIDOS-2 é uma escala padrão ouro na avaliação de autismo no mundo, né? Uau. É uma certificação internacional espanhola, né? E atualmente agora comecei aí a me aventurar numa outra especialização em altas habilidades superdotação. Que incrível, que é o que pega pra muita gente, né? Eu descobri altas habilidades agora aos 39. Olha isso. Isso explica muita coisa, né? Muita. Descobri o TDAH também junto com isso, que explica mais um tanto de coisa. Eu tô servindo aqui, não te perguntei, posso te servir um chazinho? Claro, aceito. Muito obrigada. Não sei se você sabe que eu vou lançar uma marca própria de chás. Então você tá tendo a chance aqui em primeira mão de conhecer o Ótimo. chazinho da I'm Tea. Ai, né? que demais. E esse aqui é um blend que eu assino, né? Ai, Earth que Grey legal. Unique. É um chá preto com mexerica ou bergamota, depende a região. A região, verdade? E coco, um toque de coco. Então eu espero que você goste. Ai, eu vou experimentar. E se eu puder dar uma sugestão, antes de colocar aqui na sua caneca, sinta o cheiro. Deixa eu ver. Meu Deus, que É bom? delícia! Muito bom. Eu falo que o chá a gente escolhe pelo cheiro. Então, se você nossa. gostou do cheiro, a chance de gostar é enorme. Refrescante. Que bom. Muito bom. E você mergulhou nessa parte, né, de se especializar nas neurodiversidades. Um tanto de coisa que tira o sono de muita gente, né? Até a gente Nossa. entender o que está acontecendo. Exato. Porque, na verdade, eu acho que o maior problema não é o problema. É a ignorância. Exatamente. Você concorda comigo? Total. O Né? não saber, o não O conhecer. não saber. Exatamente. Um brinde a esse momento, a você estar brinde. aqui. Feliz demais. Obrigada. Honra minha. Muito bom. Antes da gente entrar no cáusio propriamente dito, né? Porque afinal de contas aqui a gente vem compartilhar casos que mereçam ser então disseminados e ir para o mundo. A gente tem um quadro que eu falo que é o Testando Piadas.
Eu ainda vou ter um stand-up, sabe, Elaine? Porque entendi. o povo fala que, quando eu dei muitas palestras, né, pela vida toda, e de vez em quando chega alguém e fala assim, escuta, você devia ter um stand-up. Eu tô levando a sério essa brincadeira Eu acho mesmo. e tô fazendo um test drive. Eu Então conto a tá. piada, se o convidado do podcast ri, ela vai pro stand-up. Se não ri, eu tiro, falo, essa não deu certo, entendeu? Tá bom, Então, então tá. fica à vontade, tá? Beleza. Bom, as piadas são sempre assim, ó. Ou de mãe, ou de professora, ou de pai, ou de filho. Sempre nesse universo nosso, né? Ótimo. Então, diz que tinha um rapaz que já era um adolescente e ele dizia, cara, minha mãe não gostava de nenhuma namorada. Uma era magra demais, outra era gorda demais, uma era alta demais, outra era baixa demais. Nenhuma tava à altura dela, sabe? Uhum. Nenhuma era boa o suficiente. Até que um dia eu achei uma pessoa que era igual a ela. Era parecida, na mesma altura, mais ou menos o mesmo peso, o mesmo modelo de corpo, andava como ela, falava como ela, era tipo a cópia da minha mãe. Aí o amigo que tava escutando isso falou, e aí, tá feliz agora? Deu tudo certo? Ele falou, não, agora quem não gosta dela é meu pai. Essa foi boa. Foi muito bom. Anota a produção, essa vai pro stand-up. Ô, gente, coitada. Oh, meu Deus, tá difícil agradar todo mundo, Tá né? difícil. É o mundo, né? Agora uma de criança pequenininha. Aham. O menininho tava ali, né, no começo da vida escolar. E voltaram as aulas, né? Ele voltou pra escola, né? Teve o primeiro dia de aula, chegou em casa, a mãe falou, e aí, filho, como foi? Ele, mãe, foi ótimo, eu descobri que eu sou mais inteligente do que a professora. Daí a mãe falou, como assim? Ele falou, porque eu já tô no outro ano, ela continua na mesma turma do ano passado. Eu passei de ano, ela não. Não, professora. Bonitinha, né? Bonitinha essa, é. A outra eu achei melhor, mas essa A outra foi também. top, a outra se deu uma gargalhada de verdade, assim, adorei. A outra foi confusa. Boa, em escala de hierarquia temos um primeiro e um segundo lugar aqui, então. É verdade, Muito verdade. bom. Muito bom. Querida, vamos falar então do... Gostou? Delícia, muito. Ai, muito, que coisa muito bom. boa. Em breve vai estar disponível para o pessoal comprar também online. Ai, quero comprar. Então fica a dica. Ótimo. Earl Grey Unique, gente, esse sabor, eu sou suspeitíssima, porque é filho meu, né? Mas eu adoro. Adoro, é dos meus preferidos. Querida, vamos então ao caso. Que caso da sua vida? Você tem casos de mãe, você é mãe de duas, né? Exato. Você tem casos de profissional, atende um tanto de gente, faz um tanto de avaliação, né? E como mulher, como filha, a gente tem tanto caso nessa vida, né? Mas Não dentre é? todas essas possibilidades, o que você escolheu para trazer pra gente? Então, Isa, eu escolhi um caso que eu avaliei até recente. É um caso de avaliação neuropsicológica, né? E é uma criança de 5 anos, tá? É bem interessante porque a queixa que chega, né, é exatamente assim. É uma criança muito inflexível, né? Então, inflexibilidade, mostra uma rigidez, né? Uma criança mais rígida. E aí, à medida que os pais iam colocando, né? Então, assim, é uma criança que quer tudo do jeito dele, né? Então, assim, é uma criança ali intensa emocionalmente, porque se não é ali do jeito dele, ele é perfeccionista, né? Então, se não é do jeito dele, ele fica muito bravo. E uma criança que não dormia até os 4 anos de idade, uma criança com muita dificuldade, você sabe bem, né, Isa? Chega arrepio, olha. Não é? Gosto nem de lembrar. Não é? Então, uma criança que tinha muita dificuldade para pegar no sono, né? Uma criança muito sensível, assim, muita dificuldade de pegar no sono, os pais ficavam exaustos, então até os 4 anos foi uma luta, assim, para colocar essa criança para dormir, né? E junto com isso, é uma criança, assim, que ele socializa, mas ele tende a ficar lá na escola, ele tende a querer, ele interage, ele brinca, mas ele acaba voltando e fazendo as coisas dele mais sozinho, tá? Mas é uma criança que adora os professores, que conversa bastante, que conversa muito bem em casa, que fala bastante, mas tem essa questão aí, nesse social aí na escola. Entende tudo, assim, cognitivamente, você percebe que
Sim, Vai. entende tudo. É tanto que aí é uma questão. É uma criança que tem uma facilidade de aprendizagem muito grande. Então, aprende Pega tudo rápido. muito rápido. Então, com 4 anos, ele já sabia ler e escrever. Digamos que eu estou vendo um pouco do meu filho nessa história. Imagina. Digamos que vou levar ele lá para fazer uma avaliação. Não sei o fim da história, não, mas tô achando que vai servir para nós alguma coisa aqui. Então, vamos ver. E aí, Isa, junto com isso, né? Atualmente, uma criança de 5 anos que já sabe fazer continhas. E aí, como que é na escola? Ele faz tudo rápido e fica entediado. Ele faz tudo rápido e aí acaba ali Chato. pra ele. Mãe, A escola é chato. chata, não quer ir pra escola mais. Então a queixa a escola é chata, né? E assim, de uma memória gigante. Uma criança de uma memória muito boa, um vocabulário muito bom, gosta de escrever, quer escrever livrinhos, então ele faz livrinhos, ele O escreve vocabulário tem livrinhos. umas coisas que surpreende, né? Super, super. Eu lembro uma vez, só um parênteses assim, que você tá falando, eu tô realmente vendo muito meu filho. Aham. Ele tinha 3 anos, e aí a gente foi numa interação lá na escola, a professora falou, Isa, deixa eu te contar uma do Petrus. Falei, Ele foi, comeu o bolo, mas só comeu a cobertura de chocolate e deixou a parte do bolo seco, Sim. né? Aí isso que a professora falou, Petrus, por que você deixou? Não vai comer o bolo inteiro? Ele, não, só quer a superfície. A superfície, gente! Olha isso, olha isso. O vocabulário. O vocabulário. É Você não um espera, negócio, né? não, é inesperado. É completamente inesperado. Você toma um susto. Assim, da onde, né? Exatamente. Da onde veio essa palavra? E é engraçado que às vezes traz a pronúncia, né? Perfeita. E tem aqueles casos que são tiquinhos, são pequenininhos. Outro dia minha pequena falou assim, isso não é suficiente. Suficiente. 3 anos. Eu tô, tem umas como coisas que a assim? gente não pode corrigir, não. Justamente. Deixa, porque é muito bonitinho. Exatamente. Deixa que a vida se encarrega. Exatamente. Mas ela usou corretamente o suficiente dela. Era suficiente, mas ela usou direitinho. Amei. Então, isso é muito engraçado, né? Chama atenção até que recebi essa criança. E aí, na hora que ela entrou, né? Eu falei assim, oi. Eu vou ter que citar o primeiro nome da criança para eu poder dar o exemplo. E se quiser, pode trocar também, tá? Ah, tá. Mas eu vou ter que usar para poder realmente entender o que eu preciso dizer. Bom, também se você... A mãe tem total autorização. É isso que eu ia dizer. Se você já está dizendo que vai citar, porque pode citar. Exatamente. Então, a mãe autorizou a exposição do caso, né? Mas eu vou usar só o primeiro nome, né? Então, ele chegou... E eu falei, né? Oi, Arthur, né? Aí ele foi, olhou assim pra mim. Oi, mas você falou meu nome errado. Aí eu falei assim, eu falei seu nome errado? Sim, é Arthur. Aí bem campineiro? Exato, bem Arthur. Arthur. Aí eu fui e falei assim... Ai, nossa, eu não sei falar. Eu só sei falar Arthur. Aí ele falou assim, ó, deixa eu te ensinar. Arthur. Aí eu, né? Arthur. Aí eu falava, né? Eu falava assim, é que eu sou mineira, né? Eu nasci em Minas, então eu falo Arthur. Ele falou assim... Tudo bem, um dia você aprende. Um dia você chega lá. Tá tudo bem, né? Assim, uma figurinha, Isa. Uma figurinha. Que graça. E essa coisa também de já querer ensinar, né? Exatamente. Já mostrar que sabe Exato. e tal, é interessante. Busca lógicas o tempo todo, tudo tem uma lógica, tem um porquê. Tem que ter justiça na coisa, Nossa, entende? Senso de justiça. Senso de justiça. Que é uma coisa pra tirar do sério, né? Exatamente. Tô me vendo também. Será por quê? Será por quê? Gente, eu duro de fazer esses episódios com as especialistas, é que elas já sabem sobre mim coisas que eu também não sei direito ainda, entendeu? Não é? Elas sabem mais sobre mim do que eu mesma em alguns aspectos, Exatamente. sabe? É bom, mas é perigoso. Não é? O povo fala, né? Você já tá me analisando. Né? E é isso, assim, beleza, né? Fui receber essa criança, né? Chega esse toquinho de gente, né? E assim, extremamente esperto, né? Então,
colocava os testes, uma coordenação motora fina, absurda, e aí, assim, tinha alguns testes para montar algumas coisas, né? E aí ele fazia numa rapidez, numa velocidade, uma velocidade de pensamento e extremamente empolgado, comprometido, sabe? E ele brincava com as coisinhas dele, e dava risada, um senso de humor, né? Beleza, fui avaliando. Ok, e assim, os pais colocavam, né? Quando eles trouxeram, eles falaram assim, olha, a gente, é uma questão pra gente se ele tem um autismo, né? Se ele tem um TEA, né? Que é o transtorno do espectro Sim. autista, né? Porque ele tem algumas outras coisas. Por exemplo, ele tem uma sensibilidade, ele é muito sensível. Então, assim, ele tem uma sensibilidade com o som, por exemplo. Eu vou em lugar assim, ele não gosta daqueles lugares barulhentos, luz, assim, ele se incomoda com luz. Eu tenho até hoje, tá? É, Goteira. Se tiver uma goteira... como que faz pra dormir? exatamente. Tive já alguns avanços, né? Porque aí você vai conhecendo programação neurolinguística, você vai aprendendo um monte de manejos, né? Aham. E já estou bem melhor em relação a isso, mas olha, é muito. Exato. Não sei se eu tenho isso aí que ele tem, não, mas E isso é uma sensibilidade muito grande, né? Então, às vezes, uma sensibilidade com textura o marido de sofre alimento, também, tá? não O é? marido sofre, porque assim, ele acorda antes, Uhum. aí ele vai tirar a roupa, joga a roupa na cama assim, Já Pô, acordou. cara. É. Ele, não fiz nada. Exato. O Eu que falo, você jogou a roupa na cama. Ele, não joguei. não é? Jogou! Sim, exatamente. Porque Tudo é muito, muito, né? tudo é muito, capta né? muito, A né? coisa Cheiro, das cheiro. texturas também que você falou de Aham, alimentos, aham, eu demorei muitos anos aham, pra admitir aham. que um molho de tomate cheio de pedaços era delicioso e não horroroso. Olha isso. Por muito tempo era horroroso pra mim. Eu queria ele Sim. liso, completamente liso, Olha sabe? isso. Os verdinhos no meio da comida, não gostava. Aí fui amadurecendo o paladar também, né? Aham. Mas demorei muito tempo. E tive uma pressão forte do meu pai, de métodos duvidosos, mas de Imagina. resultados ok. Né? Mas pra me realmente admitir outros tipos de texturas. Sim. Eu era bastante resistente também. Meu Isso. menino também, por muito tempo, não gostava das coisas moles. Moles, Até hoje, purê, sopa, não é muita praia Exato. dele, não. Exatamente. Você vê que tem uma sensibilidade aí, né? Interessante, né? Uma seletividade. Às Sim. vezes tem uma seletividade Sim. alimentar, uma sensibilidade com texturas, né? Então, ele tinha isso também, né? E aí, quando a gente vai ver isso tudo, né? A gente passa por várias hipóteses, né? Quando a gente está fazendo Sim. uma avaliação neuropsicológica, a gente tem que levantar hipóteses para aí a gente ir aceitando ou refutando Pra não essas ir hipóteses. enviesado também, Exatamente. né? Senão você já vai caçando alguma coisa que você imagina que né? E pode não ser. Então tem que deixar Exato. tudo no ar, as hipóteses, pra ir... Exato. E à medida entendendo. que você vai recebendo, também você vai sentindo essa criança, né? E aí ele chegou, né? E assim, e conversava, e me contava as coisas. E aí, quando ele tava empolgado aqui, por exemplo, se ele estivesse fazendo alguma coisa, né? Vamos supor, ele tava montando um Lego, aí ele assim... então vem, vamos continuar aqui. Não, peraí, eu preciso terminar isso aqui, porque se eu não terminar de colocar essa pecinha aqui, não vai ter a portinha. E aí, assim, espera aí, que eu tô terminando. Então, aqui, olha, eu preciso finalizar isso aqui, espera aí, né? Tô então, tirando do seu chazinho só pra não amargar, tá? perfeito, Porque ele tá tem um ótimo. tempinho. Perfeito. E aí, ele tinha isso, né? Então, por exemplo, na hora de construir alguma coisinha ali, ele tinha que ficar perfeitamente encaixadinho, detalhista. todo detalhista. Ele gostava de tudo muito perfeitinho. Mas uma criança que falava, que conversava, que olhava, que tinha uma comunicação não verbal maravilhosa. Então, ele fazia gestos, ele contava coisas sobre ele, né? Agora, às vezes ele estava muito empolgado aqui, aí ele olhava menos.
Sim. Mas é porque ele estava empolgado Concentrado, aqui. Exatamente, exatamente. Mas ele Deveria ser uma fazia... qualidade. Exatamente. Mas ele falava, ele triangulava, que a gente fala, né? Então, ele falava, olhava, né? E ele compartilhava esse olhar, né? Então, o que a gente chama de atenção compartilhada. Ele fazia isso, ele falava sobre diferentes coisas, sobre diferentes assuntos. Ele tinha um senso de reciprocidade, queria Eu já tô saber querendo coisas ficar sobre... amiga dele. Ai, não, todo mundo quer ficar amiga dele, é uma fofura. Queridão, pelo jeito, né? Gostoso, né? Nossa, super interagia, sem problemas nenhum, assim, na avaliação, né? Então, fomos passando, beleza, teve um teste, uma graça, que aí ele tinha que fazer umas cópias de figuras. E aí tinha um círculo. Aí ele foi, Isa, fez o círculo assim, né? Na hora que ele fez o círculo, ele fez o que ele tinha que fazer, só que aí ele foi embaixo e fez o círculo com aquela boquinha. E falou, e fez assim, aí ele falou, é daquele livro, a parte que falta. Né? Então, assim, era super interessante que ele tinha uma originalidade. Fazia conexões e tinha o jeitinho dele Exato, de fazer. o Tipo, jeitinho eu fiz o que de... foi pedido e mais. E mais, exatamente. E o meu toque pessoal. Exatamente. Né? E uma criatividade, Que uma legal. originalidade. E ao mesmo tempo ele brincava com as coisas, fazia umas conexões. Então, tinha uma figura que ele olhou pra figura, né? E ele falou assim: nossa, esse cara tá quase pulando. Eu olhei assim: Que cara, gente. que cara tá quase pulando? Eu falei: mas como que você sabe que esse cara tá quase pulando? É, porque ele olhou pra lá e fez com a mãozinha pra cá. Então, ele olhou, mas ele já vai pular. Então, ele se atentava e faz conexão e pensa além, sabe? Perfeito. Então, fiz a avaliação dele, uma criança que interagiu muito bem. E aí, quando fomos, né, para a parte da correção, ver tudo isso, o que ele me apresenta, né? Uma criança que apresenta um QI muito alto. Um QI elevado, Isa. E, assim, era muito alto mesmo, tá? Então, assim, esse QI elevado dele... isso aparecia ali, né? A forma como ele fazia tudo, a forma como ele estabelecia conexão, percebia padrões nas coisas, o perfeccionismo dele, a curiosidade. Então, ele via um livro, Associação, né? associava, conecta rapidinho. Ele queria saber, ele via alguma coisa, via um livro. Nossa, que livro é esse? Esse livro é de quê? Ah, como que isso funciona? Totalmente curioso, né? Então, assim, era uma criança muito esperta, muito Sabe esperta. que tem uma frase do Einstein que eu adoro, né? Que ele fala assim: eu não sou mais inteligente do que ninguém. Eu sou só a pessoa mais curiosa que eu conheço. Olha isso! E a curiosidade move a aprendizagem, né? Exato. Quanto mais curioso eu E sou... pensar que a gente vem de uma criação que curioso era um xingamento, né? Então, curioso! Exatamente! Para de mexer aí, seu Exatamente, curioso! intrometido! Xereta! Exatamente. O que você tá caçando aí? Exato. Não Por é? isso, Isa. O mundo tá ao contrário, ninguém quanto reparou, né? Exatamente. O quanto é importante a gente olhar, porque talvez o teimoso agora é o extremamente bem-sucedido e líder lá na frente. Às vezes a gente tá chamando de teimosia o que é persistência. Exatamente. Né? E que pode fazer falta no futuro se a gente exterminar. Exatamente. Por isso que a gente tem que ir muito mais cuidando. direcionar este querer intenso do que tirar, do que oprimir, do que esmagar, né? Exatamente. E aí, assim, fomos avaliando e esse QI, né? Um QI elevado, só que assim, existiam outras coisas também, né? Então, todos esses traços, essas coisas que eu fui te falando, curioso, um senso de humor, assim, aguçado. Então, assim, uma criança que aprende fácil, uma criança perfeccionista, que é do jeito dela, é detalhista, né? Pra ser tudo certinho ali, né? Um vocabulário muito rico, uma forma de se expressar muito bacana, muito admirável pra idade, né? Então, assim, igual no exemplo que você deu aí. Parece um mini adulto. Exato, parece um mini adulto, exatamente. E aí, todos esses traços são traços que chamam muito atenção, né? Então, o que acontece? Quando a gente foi avaliar uma outra parte, que era, e aí, ele tem autismo?
como será, né? Então, apliquei aí dos dois, que é a padrão ouro nessa avaliação do autismo. E assim, uma criança começando pelo âmbito da comunicação, né? Quando a gente fala de autismo, a gente tem que ter falha em comunicação, interação social e comportamentos restritos e repetitivos, rígidos, né? E aí, quando a gente vai para a parte da comunicação, ali ele já desfaz todo o diagnóstico. Por quê? Uma criança que, primeiramente, na parte que a gente fala de relato de eventos, uma criança que ela traz o que aconteceu com ela de maneira espontânea, natural, com início, meio e fim, o outro consegue compreender adequadamente. Quando a gente vai para a parte de conversa, onde a conversa ela tem que ir e vir, tem que ter trocas de turno, né? Sim. Totalmente perfeito, ele tem um senso de reciprocidade. Então, se você instigava a curiosidade e falava, nossa, eu já fui num lugar tipo esse. Nossa, mas como era? Onde? Que lugar? Qual? Exatamente. Rolava então, rolava essa reciprocidade, Sim. né? Que eu falo também assim, não deixa a bola cair, né? Exatamente. Tem A conversa umas não morre. conversas que, assim, a gente joga a bola cai. Exatamente. Né? Não flui. Não flui. Exatamente. E aí, precisa ter fluidez a conversa, Sim, né? super importante. Exato. Então, também ele não tinha funcionava. Na parte, quando a gente vai para a parte de gestos, o que são os gestos? Os gestos são a comunicação não verbal. Então, assim, além da minha comunicação, além da minha fala, eu vou usar o olhar, eu vou usar a expressão facial, eu vou fazer gestos, né? Então, tem gestos que descrevem, subiu, desceu. Sim. Tem gestos que informam, dois, né? Então, a gente, o tempo inteiro, a gente usa gestos também para se comunicar. Eu sou suspeita porque eu de vez em quando o povo faz print das minhas caras, sabe? Ai, nossa, Ai, gente, eu eu saio com as imagino. caras. Vira meme. Porque eu também sou muito expressiva. Eu vou Nossa. falando e vou. Ai, né? E vou colocando a emoção italiana, né? Exato. E você sabe, Isa, que tem uma curiosidade minha? Eu falo, dou entrevista há muitos anos e tal, só que é engraçado que se me coloca o microfone bastão, eu travo. Ai, que engraçado. Lembra da minha mesa redonda com você, que eu fiquei Lembro. nervosa? Eu travo, porque eu falo com as mãos. Que coisa Então impressionante. eu tenho que usar lapela, eu tenho que muito usar... chique! Adoro! Mas é uma limitação. E olha como que a vida é curiosa e como as conexões cerebrais são diferentes, né? Eu tenho a âncora positiva no bastão. Olha isso. Vários eventos, várias palestras, o pessoal oferece o head, né? Sim. Ou lapela, eu falo, obrigada, eu quero bastão. Olha isso, olha que Não incrível. que eu não funcione com os outros. Sim. Mas o bastão é um negócio de uou! Olha. Tô no palco. Posse. Tô no palco. Sabe ótimo. assim? Sim. E eu adoro. Adoro. É interessantíssimo, né? Super. E o mais legal disso é que, primeiro, como que a gente fez essa âncora? Se não foi uma âncora de caso pensado, deliberada, né? A gente fez livre associação. Sim, né? exato. Entre um objeto e uma sensação. Um objeto externo e uma sensação, né? Exatamente. E depois que a gente descobre, né, as loucuras todas da PNL, a gente descobre que a gente pode fazer de caso pensado. Olha isso. Né? É muito legal. Demais, Dá para muito. desfazer e dá para Olha. fazer novas ancoragens deliberadamente, por querer. Sabe? Olha Com isso. intenção. Então, assim, é muito maravilhoso. Isa, me ajuda depois, né? Me ajuda depois. Falamos sobre isso. Então, Porque tá é bom. muito legal, é muito legal. A Nossa. gente vai se libertando, né, de algumas coisas. Exato. Porque é impossível não ancorar. A gente Sim, faz. é, né? exato. E às vezes acaba tendo umas ancoragens que não nos favorecem. Exato. Né? E é E a gente- engraçado, é engraçado isso que uma vez eu tava fazendo um curso com uma super profissional. Era um curso que ela deu para várias pessoas, um curso online. E assim, e essa profissional me conhece de perto, né? E aí era sobre oratória. E aí eu coloquei essa minha questão, né? Eu falei, nossa, é uma dificuldade minha. É engraçado que eu não tenho dificuldade em falar, Sim. em expressar. Mas se coloca, eu travo. O bastão é dar uma... Exato. né? E aí ela falava, nossa, é tão interessante ver você falar sobre isso. Por quê? Porque assim, quem te conhece sabe que você fala com as mãos, Sim. com o corpo, né? Sim. Então é como se me fechasse totalmente e tipo, não sai palavra agora. Sim. Não é? Sim. Você sabe o que eu sinto um pouco? E que é uma coisa que eu venho trabalhando em mim, mas é outro idioma, é o inglês. Porque assim, eu falo
o português, né? Minha Aham. língua materna, e falo italiano. Eu morei 1 ano na Itália, né? Antes de casar. E eu aprendi, então falo. E é muito próximo, são 2 línguas latinas. E tem uma questão ancestral, né? De raiz. Então meio que o negócio já tava em mim. Olha como eu fico, repito. O negócio já tá em Nossa, mim. verdade. É louco, né? Arrepiou É real mesmo, né? É um negócio incrível. Ah, Já o inglês, eu fico igual Sansão quando perdeu os cabelos. Porque eu quero fazer piada, eu quero fazer ironia, eu quero tirar sarro, eu quero brincar, eu quero mudar, aqui tá... E eu chego lá, não consigo ainda, porque eu vou conseguir, ótimo, né? perfeito. Eu não consigo ainda com essa mesma potência e fluidez que eu faço no português. Sim, né? sim. Gente, e aí eu tenho trabalhado essa parte. Aham. Peraí, vamos desenrolar aqui, né? Porque não precisa ser igual é no português. Exatamente. A gente chega lá, Exato, né? Tá igual o Arthur, exatamente. você chega lá. Você chega lá, uma hora você chega lá, né? E aí, Isa, então, assim, uma criança com muitas, uma comunicação muito bacana, uma comunicação não verbal totalmente adequada, uma interação social adequada, um contato visual bacana, ele direcionava as expressões faciais, e esses todos são critérios que a gente avalia nessa aí dos Sim. 2, que avalia o autismo. Então, assim, iniciações sociais, então ele falava sobre diferentes coisas, diferentes temas, de diferentes formas. A qualidade das interações eram totalmente adequadas. Então, ele falava aquilo dentro de um contexto. Tipo, autismo. Nada. Descartado. Exatamente. É tanto que no último ponto, que é comportamentos restritos e repetitivos, ele não tinha estereotipia, uso estereotipado de palavras, ele não tinha um interesse fixo, né? Então, beleza, então vamos lá. Então, descartamos então o TEA, né? E aí, o que sobrou para essa criança, né? A gente tá falando de uma criança com altas habilidades, superdotação, É isso. né? Que é uma criança que eu preciso, né, que essa criança ela tenha uma capacidade intelectual acima, né? Então, ou às vezes alguma área que ela tem um interesse, uma habilidade muito extrema, um alto nível de comprometimento, de motivação e ao mesmo tempo criatividade, originalidade, né? E a superdotação, ela é uma condição, né? Ela não é um diagnóstico. A gente não vai encontrar nos manuais diagnósticos a superdotação, mas é uma condição em que a pessoa com altas habilidades de superdotação, ela tem um funcionamento totalmente diferente. Por isso que eu digo de novo, o problema não é o problema. Exatamente. O problema é a ignorância. Exatamente. Eu convivi com altas habilidades, descobri agora com 39. Quando você foi falando, desconfio que o meu filho tenha também, né? Já por outras questões, já vim desconfiando e tal. Vou arrastando um pouquinho a questão da avaliação dele, porque às vezes eu me pergunto se não é importante ter uma certa maturidade para lidar até com essa informação. Porque como a gente lida com essa informação pode ser positivo ou negativo, né? Por uma série de razões. E de novo, não é esse o problema. Porque, assim, como todas as condições, tem prós e contras. Exatamente. Tem prós e contras, Exatamente. né? Sim, as aulas são chatas. Porque a gente pega na primeira... Né? Isso, pegou, já desinteressou. Falou, já entendi. Exato. Não precisa Já falar entendi. de novo. Já entendi. Fica impaciente com E o aí outro, tem né? uma questão. E nós estamos trabalhei isso hoje. Olha isso. Hoje, antes de sair de casa, Uhum. que era, tô indo pro treino de basquete, o camp lá que tá rolando, com profissionais internacionais, uma super oportunidade, devia estar pulando, soltando rojões. Uhum. Aí eu falei, e aí, como é que tá, né? Ontem como foi e tal? Mãe, super legal a oportunidade, mas tá chato porque é repetitivo. E aí eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Seja amigo da repetição. Porque não tem jeito de você ser acima da média em alguma coisa sem repetição. Só vou te dar essa dica. Eu demorei pra aprender. Você tá tendo chance de aprender mais cedo que eu. Sabe assim? Sim. Tem que repetir, e repetir pode não ser legal. Então, sabe assim? Já bota na cabeça, já lida com isso aí. Sim. Lembrando que o meu tá com 12 pra 13, Sim. né? Então já é um papo reto, né? Sim, exato. Já é uma coisa mais Mas assim, tipo, cara, não vai ser só a parte legal que vai te levar Exato. no sucesso. Você sabe que é um ponto muito importante, Isa, porque às vezes, assim, quando a criança, adolescente,
já que a gente está focando aí, quando a gente pega uma criança ou adolescente que ela vai vendo que tem muitas coisas que são diferentes nela e ela não entende muito bem. Por exemplo, essa questão da repetição é um traço muito forte na superdotação. Por quê? Porque eu acabei de aprender, porque você vai explicar de novo, Nossa. mas você vai fazer 10 exercícios disso, tipo, sério já mesmo? sei. Eu já aprendi no segundo. Ai, que raiva! Que raiva que eu vou ter que fazer isso! Nossa, Não é? eu sofria. Isso. E aí, só que é uma questão que é a outra parte, que é essa parte que você está falando. Infelizmente, por exemplo, quando a gente vai para a escola vai precisar de repetição porque as outras crianças não têm o mesmo ritmo que você. Bom, aí eu não vou nem começar a puxar esse novelo, Erlane, que aí entram todas as minhas críticas aos modelos tradicionais de escola, né? Embora, de novo, sempre no equilíbrio. Sim. Não é para jogar tudo fora. Exato. Mas é lamentável, porque aí um ser humano que nem a gente sofre. Exato. Mas sofre com vontade de sofrer. Nossa. E às vezes fica longe, afastado, apartado da educação. Eu ainda tive sorte que eu tenho o lado da comunicação muito forte. Então eu ficava amiga dos professores. E aí eu conseguia algumas coisas. Sabe? Professor, já entendi. Ai, deixa eu ler. Sabe, tipo esse tipo de Você coisa. fazia o seu enriquecimento curricular. Eu fazia. Ô, deixa eu te ajudar alguma coisa aí, deixa eu te ajudar a corrigir as provas. Eu fazia essas coisas assim, sabe? Olha isso. E aí ia rolando de um jeito diferente. Eu também dançava. Então, algumas coisas eu falava assim, ó, eu já terminei, posso ir lá ensaiar? Posso... Aconteciam algumas concessões, sabe? Perfeito. Porque eu tinha essa coisa da comunicação muito forte. Mas a criança que não tem esse espaço, né? Exato. Nossa, deve sofrer mais do que eu já sofri. Super. Né? É tanto que existe, por exemplo, crianças que têm superdotação que às vezes repetem de ano, reprovam. Olha isso. Por quê? Aí vai o ficando desinteresse tão vai ficando tão grande. Exatamente. Às vezes entra em depressão, às vezes chega pra gente como uma criança ansiosa. Sim. É uma criança E ansiosa. fica ansiosa mesmo. Exatamente, fica ansiosa, né? Tem uma fala de um filme, sabe aquele filme que tem o ETzinho, chama Cada Um na Sua Casa? É uma animação. Sim. E em inglês é Home. E aí tem uma menina, né, afrodescendente maravilhosa, um ETzinho, e aí eles são, por alguma razão, ficam os dois juntos, né? E aí os ETs estão dominando a Terra, ela é separada da mãe, ela fica com raiva, né? Mas aí eles vão criando uma conexão e numa determinada altura, ele, o ETzinho, fala sobre a galera dele que veio e invadiu a Terra, expulsou todo mundo das suas casas, e foi um negócio horrível. E ele não concorda com isso. Aí ele vira pra ela e fala assim, eu desencaixo. Olha isso. Que eu acho que é um pouco dessa sensação. Exato. Não só da superdotação, mas de várias outras neuroatipias, vamos chamar assim. Exato. Né? A gente olha e vê que, cara, eu desencaixo, é diferente. Exato. Com o meu menino agora mais velho, 12 para 13, ele tem amizades muito mais fácil com crianças mais velhas. Exatamente. Ele desencaixa dos de mesma idade. Exato. Por isso que é muito comum a gente ver, por exemplo, lembra lá o ganchinho que tipo, ele acaba brincando ali, mas ele vai brincar no cantinho. Por quê? Essa criança tinha uma idade mental, o teste avalia só até 7 anos e 11. Ele tinha uma idade mental maior que 7 anos e 11, tendo 5. Uau. Então, tem testes específicos que ele tinha uma idade mental ali voltado para 11 anos. Aí o desafio. Tendo 5. Aí o desafio. Cognitivo lá, emocional continua de 5. Exato. Que é o que a gente chama de assincronia, Isa. Aí assim, Aí dá chute. a mãe vira e fala, mas você já entende. Exato. Por que você tá gritando? Exato. O emocional. Mas você já entendeu. Eu já conversei. Você já entendeu. Por que você tá chorando? Exatamente, Isa. E aí que mora a questão. Por exemplo, eu tenho Muito uma intensidade emocional, porque eu tenho uma hiperexcitabilidade. Então, assim, eu absorvo. Lembra lá na hora que a gente falou do som, da textura do cheiro? Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Escuta, é especialista. Né? Viu? Não
não é por querer. Não é? Eu tenho uma sensibilidade muito forte, Eu assim tenho. como eu capto muito rápido conhecimento, eu capto estímulo. Então, crianças que têm, crianças... Parabólico. Exato. Eu vou captar esses estímulos, tanto na aprendizagem, como estímulo visual, Qualquer estímulo um. sonoro, A gente nem paladar. queria. Exatamente, você nem queria aquilo. E aí, a intensidade emocional, ela passa a ser tão grande, porque eu posso captar todos esses estímulos e posso me irritar com eles, mas também eu tenho uma intensidade muito forte, porque eu tô com 5, mas eu entendi alguma coisa aqui com a idade mental de 11. Só que eu não sei lidar porque eu tenho 5 anos. A sincronia. E aí, muitas vezes, os pais, o que eles falam? Ele é tão inteligente, não consegue resolver isso? Por que você não conversa com seu amigo? Tipo, uma habilidade super... Exato. Né? E cognitivamente ele é inteligente, sim. Ele já entendeu, mas ele não dá conta ainda de lidar com aquilo de forma madura. Exato. E um outro ponto, Isa, que às vezes pode parecer falha de socialização. Por exemplo, as habilidades sociais ele tem, mas ele não quer. Ele não quer porque é bobo. É bobo. É bobo. O que aquela criança tá fazendo aquilo ali? Tipo, poxa, não tem uma coisa mais interessante pra fazer? Sim. Então, às vezes, é uma questão muito forte. Tem que analisar o porquê daquilo tudo. E eles têm senso de justiça. Eles vão... Eles deixam as mães de cabelo em pé. Eu falo com propriedade, Isa. A minha filha mais velha é superdotada. E assim, a gente fica de cabelo em pé. Por quê? Eles são teimosos, né? Eles questionam tudo. Eles são curiosos. Eles não param de falar. Né? Tem que fazer muito sentido, Isa. Tudo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem a menor condição, até hoje. Exato. Não tem a menor condição de você me convencer a fazer alguma coisa se eu não encontrar sentido. Exatamente. A menor condição. Agora eu já tô num grau tão grande de maturidade que eu posso até concordar com você assim, vou fazer. Exatamente. E faz do meu jeito, entendeu? Exatamente. Só pra não desgastar a relação. Exatamente. Exatamente. Você sabe, Isa, vou me intrometer. Eu vi um post que você fez, né, do Petros no restaurante, né? E o quanto ele ficou com raiva que não entregou o cardápio pra ele. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente... Esse senso de justiça dele. Tão exacerbado. Desde que nasceu. Olha isso. Eu acho que ele não sabia falar e já estava vendo injustiça e ficando indignado, sabe? Assim, acho que ele chorava por isso. Sim, e é engraçado o seguinte, porque às vezes você foi muito bacana ali, tipo, vamos chamar o garçom, né? Então vamos resolver isso. A gente chama, pede outro cardápio, pronto, tá tudo certo. Né, cara? Tá vamos sobreviver, né? Só que o que acontece? Se eu tenho, mas não foi justo. Não foi. Foi errado. E para processar isso, a intensidade emocional da criança, do adulto... Da criança, eu tô citando a criança porque a criança não tem emocional ainda que acompanha. Sim. Só que ela tem angústia. Sim. Então, geralmente são crianças difíceis. Às vezes, os pais chegam porque acham que a criança tem um transtorno opositor, desafiador. Porque bate de frente. O meu filho, se a gente não soubesse um tanto de coisa para lidar, seria um candidato a ser diagnosticado erradamente com isso, mas assim, fácil. Exatamente. Fácil. Exatamente. Sabe? Porque tem esse caráter, né, de eu quero saber. Pra mim, às vezes, por exemplo, eu falo assim, Olivia, minha filha, né? Olivia, essa blusa não combinou com a sua calça. Aí ela fala assim, mas pra mim está lindo, mamãe. O para mim é ótimo. 5 anos. Sabe o que ele fazia? Ele fazia de temperatura. Eu falava, cara, mas tá frio, não sei o quê. Não está frio para mim. Quando ele bota o para mim no final, o que você vai falar? Exatamente. Tá frio sim para você? Né? Ele que sente. Deu, cara, mas você comeu tão pouquinho, não foi pouco para mim. E aí? E o que você fala? Alright. O que você vai falar, gente? Exato. Ele falava isso. Exato. Outra coisa que ele perguntava com 3 anos, titiquinho, assim. Ele não falava mi, de mim, mim comigo. Ele falava ni, com N de navio. Ele falava, você tá ni mandando? Aí eu já vou no viés dos temperamentos também, que já é minha praia, né? Eu, tá bom, tô criando um colérico, é uma criança líder, né? E agora somando isso tudo, imagina, né? As camadas todas que a gente vai aprendendo, né? Sobre a gente, sobre o outro.
Aí eu dizia, não, tô pedindo, é uma ideia, é uma sugestão. Você acha uma boa? Você quer fazer outra coisa? Aí só o fato de eu falar que não tava mandando, ele, tá bom, vou fazer. Olha isso! Olha isso! Porque não era sobre a coisa. Exatamente. Era sobre essa relação. Você está me dominando? Você está querendo me obrigar, me impor? Não. Tá bom, então eu faço. Então, pois é. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque eles, desde muito pequenos, eles têm capacidade de resolução de problemas muito grande. Então, assim, é uma condição, ela nasce. Então, geralmente são crianças precoces, Sim. né? Fazem várias coisas antes da hora, né? E aí, assim, Não dá problema em nada, né? E escola mesmo, por exemplo, eu faz muitos anos que não pego os cadernos dele, não vejo nada. Isso. Não sei o que tá acontecendo. Se Ele dá monitora, né? conta. Exatamente. Sempre deu, assim, Se sabe? É monitora. incrível. Exato. É bem incrível. É um alívio, de uma certa maneira. Por isso que eu falo que tem prós e contras, Exato. né? Essa parte é uma... que delícia. Ai, muito gostosa. Só que em contrapartida você tem uma intensidade emocional ali grande. Gigantesca. Você tem uma criança que toda hora questiona, que toda hora fala e tem hora que cansa. Opa! Não é, Isa? Tem hora que cansa. Sem dúvida. Então... Cara, que delícia. Quanta informação, né? Não é? Muito bom. Ai, que Muito bom, muito bom. Pessoalmente Aham. bom. E fico pensando no tanto de gente assistindo que pode também estar recebendo um tanto de informações aí. E sobre as suas crianças, né? Chega uma hora neste programa que a gente tem um quadro chamado Troca-Troca, que é a hora da vingança, sabe? É a hora que eu viro a entrevistada e você é a entrevistadora. Sim. Você topa? Topo. Então vem pro lado de cá Eu e é a vou. sua vez de fazer perguntas. Tá ótimo. Então, Isa, a pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu no nosso bate-papo. Eu ia Boca perguntar aberta. se o Petros era superdotado, porque Ah. diante de tudo que você coloca, que você fala, e até na nossa conversa aqui, Sim. tem muitos traços, né? Nunca fiz teste, mas sim, né? Sim, né? É. Eu fiz o meu agora, descobri a minha Aham. superdotação com 39, mas tudo indica que sim. E eu tinha certeza que você era superdotado antes de você fazer a avaliação. Tinha certeza. Eu falo, gente, eles sabem mais sobre mim do que eu mesma. Né? Ó, agora a minha... O mais engraçado é que a minha mãe falou, sério? Really? Não acredito, você não sabia? Ah. Meu marido também, que novidade. E realmente Que costuma louco, né? ser assim, é novidade só pra pessoa. Só pra pessoa. Porque os outros falam, eu já sabia, né? Tipo, Falta levantar uma plaquinha. exatamente. Não é? Exatamente. É perceptível, né? A superdotação. É louco. Então, vou ter que mudar de pergunta. Ó, pra mim, enquanto mãe, eu queria saber, assim, qual a coisa que você... O erro que você teve enquanto mãe, que você fala assim, esse é o pior erro que eu fiz e que, tipo, eu acho que toda mãe não poderia cometer esse. Esse é o pior. Ai, né, gente? Essa parte do erro dói, né? Dói. Eu acho que tem uma coisa que, quando você falou, me veio forte, assim. Que quando eu quis engravidar, eu tentei um tempo, demorei. Eu nunca tive a menstruação regular. Então, ficar 2 até 3 meses sem menstruar, acontecia. Sempre. Era normal, né? Era normal no meu padrão aqui, porque eu não ovulo todo mês. Sim, Então, já era um caso que ia ser um pouco mais desafio de engravidar e tal, e de fato foi. Só que, quando eu tava nesse processo de tentar, eu tinha me mudado na época de Vitória para Campinas. Foi a primeira temporada de Campinas. Essa não é a primeira vez que eu moro em Campinas. Olha. E eu tava, então, bom, já que eu tive que mudar, já que eu tive que largar o trabalho, já que, porque eu tinha pensado em não ter filhos, né? Eu tinha 26 anos, eu falei, acho que é uma boa hora, sabe? E aí tentei e tal, não rolou um tempo, aí passaram alguns meses, eu me submeti a um processo seletivo e entrei num projeto incrível na HP, empresa de computadores, impressoras e tal. E aí, assim, de Campinas para São Bernardo do Campo, indo e voltando todo dia, num projeto internacional, trazendo um call center de Dublin para São Paulo, eu envolvida com a equipe Itália, porque eu falava italiano, então precisava ser um negócio específico pra caramba, toda feliz, a melhor oportunidade da carreira até aquele momento, sabe? Assim,
Claro, voltei a tomar anticoncepcional. Eu falei, agora não quero mais, né? Sim. Obrigada. Sim. Só que eu tava grávida já e não sabia. E aí, eu não sei se a gente pode chamar isso de um erro, né? Mas eu fiquei num conflito muito grande, assim. Chorei muito, porque, tipo, agora eu não queria, né? Nossa. E continuei. Fiquei 2 meses indo todos os dias para São Bernardo do Campo e voltando. Eram 3 horas. Eu pegava um fretado, o metrô até o final, a estação Jabaquara, o fretado da empresa para chegar lá. E voltava isso tudo. Eram 3 horas. Saía 5 da manhã, chegava 8 lá. Saía 5 da tarde, chegava 8 da noite aqui. E uma pauleira e tocando a vida como se nada fosse, sabe? E tentei continuar a vida depois que ele nasceu como se nada fosse também. Assim, do tipo, vou dar conta, isso aqui é só mais um projeto na minha vida. Então, eu acho que esse período, né, óbvio que depois eu tive ajuda e consegui, né, ressignificar e aceitar e bora e vamos e amo e vamos e tô feliz, né? Mas esse período inicial de, putz, eu não queria agora, foi uma rejeição, né? Então, eu acho que, assim, eu lembro com dor, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem um monte de resgates, de possibilidades, né? Eu acho que a gente não deve considerar essas coisas fim do mundo, até pensando nas pessoas que estão nos assistindo, né? Porque não é uma escolha. Eu vou escolher sentir isso agora. Eu vou escolher, E né? reprimir isso tudo, né, Isa? Sabe? Então, assim, eu acho que essa parte é algo que me dói, que eu poderia trazer nesse lugar de, tipo, errei, né? Errei. Se tivesse mais consciência, se soubesse mais um tanto de coisa, se já tivesse a oportunidade de estudar para ser mãe, né? No momento que eu decidi engravidar, se eu já tivesse mais informações, né? Seria diferente. Provavelmente já ia estar me apaixonando por esse universo, pela vida que vinha, pelo tanto... Não ia estar só focada e aprisionada no meu papel profissional. Exato. Que era isso que acontecia, né? Então, eu acho que é isso. Legal. Eu acho que é isso. E eu acho que eu nunca tinha falado isso desta forma. Que bom. Foi uma boa pergunta. Tem mais? Era essa. Tá bom? Tá bom. Eu tô feliz de sair desse lugar. Não é? Gente, que delícia, né? Que delícia falar de erro, que delícia abrir o coração, né? Trazer vulnerabilidade. Exato. A gente não acerta sempre, a gente erra, né? Eu acho que o mais importante é o que faz depois do erro. Exatamente. Né? Se o erro é inevitável, né? O que a gente faz depois que erra? Exatamente. Sabe? Não ficar aprisionada no erro com o chicotinho. Né? No fim das contas, né, esse erro acabou se tornando um chamado, uma missão gigantesca na minha vida. E no fim das contas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Exatamente. Né? Isso. Então, seu olha pro propósito erro de com vida. carinho, né? É Exatamente. isso. E a gente ter compaixão até com a gente mesmo, né? Claro, nossa. Até com Aquilo que a gente não mesmo. pode mudar, a gente precisa aceitar e lidar com isso. E fazer o melhor que a gente conseguir, Exatamente. né? Sigo tentando. Exato. Seguimos. Muito bom. Querida, o que você quer deixar de palavras finais, assim? O que você quer que fique... É o deixa brilhar, né? Que você vai deixar aí para as pessoas irem desse episódio com isso ali na cabeça, assim. Eu deixo, né, que a gente sempre precisa estar conectado com os nossos filhos. Olhar para eles além de um possível diagnóstico, além de um comportamento difícil. Isso. A gente precisa perceber, se conectar a esses filhos, né? E quando precisar de ajuda, de fato, procurar essa ajuda, procurar saber, procurar ter conhecimento, estudar, para que você consiga educar, né? Como você sempre diz, né? A gente precisa realmente estudar para ser pai, para ser mãe, né? Isso. Então, eu acho que a mensagem final é essa, Lindo. né? Eu falo isso, Elaine, que a gente precisa olhar para a criança com o diagnóstico, ou os temperamentos, não na frente, aqui do lado. Exatamente. Sabe assim? Exato. Que aí você se conecta com a criança e considera
essas outras informações que nos ajudam Exatamente. a nos conectar e a conduzir essa criança aqui do jeitinho que ela é. Exatamente. Né? Mas não botar na frente, senão eu não Exato. vejo mais a criança. Exato, como se todos fossem iguais. Não é? E cada superdotado é único, cada autista é único, cada criança com TDAH é única, É né? isso. Tem que olhar além. Lindo, querida, gratidão. Tem mais uma coisa que acontece aqui, que é a entrega do troféu Estrela Guia. Isso aqui é o troféu Estrela Guia. Uhum. E eu queria saber, nesse caso, e você pode escolher pessoas que estão aqui, pessoas que não estão aqui, você pode escolher você mesma, tá? Para quem iria, nesse caso, do Arthur, ou do Arthur, como ele prefere. Sim. No caso do Arthur, para quem você entregaria o troféu Estrela Guia, Erlaine? No sentido, Isa, de... Quem foi que iluminou a vida dele nessa situação? Quem foi que esclareceu, que trouxe algum ganho, né, nesse processo da superdotação para ele, né? Para quem você entregaria nesse caso? Qual foi o adulto Estrela Guia da situação? Eu entregaria justamente para os pais dele, para os pais, porque quando esses pais chegaram, é super interessante, que é o que a gente acabou de falar da mensagem, os pais, sem saber exatamente o que eles tinham, o que ele tinha, eles sentiam. Então, eles faziam intervenções Olha que belezinha. adequadas já para aquela criança. Eles já sabiam trabalhar várias coisas pelo sentir. Só no feeling. Só no Só feeling. na conexão. Olha que legal. Exatamente. E aí, assim, é o que eu vejo, o quanto é importante essa conexão pais e filhos, Muito né? lindo. Então, eu entregaria para os pais Então, vou entregar dele. para você representando os pais, tá? Você quer de que Tati. cor? Branquinho, médio ou amarelinha? Médio. Médio? É, isso. Então, receba! Ai, obrigada. Representando os pais do Arthur, né? Os pais dele. Os pais, gente, que tem um Né? papel tão importante na vida das crianças, né? É, É total. Obrigada, querida. Ai, eu que agradeço. Bom demais. Muito Feliz bom. demais que você veio. Uma delícia estar com você. Gente, que delícia! Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa conversa, que vocês tenham aprendido. Coloca aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção, quem mais você quer ver aqui, né? Coisas que você quer respondidas, que você tem dúvidas. Aproveita, curta, comenta, compartilha. Se lembrou de alguém, seja a estrela guia na vida dessa pessoa ou desse grupo de mães, de pais, de professores, de adultos, né, que lidam com crianças, de profissionais, né? Manda para todo mundo, porque a gente precisa fazer chegar, né, esses casos que merecem ser compartilhados para a vida de outras pessoas, não é? E eu não posso deixar de dizer que a disciplina do equilíbrio está disponível para você. Tem cursos para pais, mães, profissionais, adultos que querem ser estrelas guias na vida das suas crianças e também para escolas. Leva a disciplina do equilíbrio para a escola do seu filho, vai lá, conversa, pergunta se já tem capacitação de professores, tem coisas lindas do lado de cá que você pode cada vez mais levar para a sua vida também e fazer parte dessa constelação maravilhosa de estrelas guias que estudam para ser pai e mãe, que estudam para lidar com a criança, para serem educadores e profissionais cada vez mais que iluminam a vida das crianças. É isso, gente querida. Gratidão sem limites, um beijo enorme. E até o próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia.